Olá, meus amigos, minhas amigas do canal União Cristã. Sejam bem-vindos ao meu canal. E para quem não me conhece, meu nome é Sandro Rogério, moro no estado de São Paulo, na capital, Vila Formosa. Irmão, eu quero aqui mostrar um conteúdo que eu deixei escrito. Eu escrevi, irmãos, para não esquecer algumas palavras. Eu vou passar aqui uma parte do texto da Palavra de Deus, que é muito interessante, e algumas coisas que é importante para a gente aprender sobre o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creio que todos têm essa esperança de vida eterna e que a Palavra de Deus é verdadeira, e tem muitas pessoas que têm dúvidas, outras não, outras acreditam, outras já não acreditam mais. Muitos estão saindo das religiões, uma igreja a qual tenho frequentado, CCB, igreja que se chama Congregação Cristã no Brasil, a qual fui auxiliar por 7 anos e tenho recebido muitas bênçãos, irmão. O que eu admiro da congregação é a orquestra, é muito maravilhoso, os hinos, e minha família, uma boa parte, é da CCB, Congregação Cristã no Brasil. Hoje eu estou aqui para falar um assunto sobre religião. Eu estou indignado, irmão, com muitas coisas que estão acontecendo na CCB. A primeira coisa é a heresias, né? Pregações não bíblicas, fora do contexto bíblico, fora dos padrões bíblicos, e muitas profecias que são pregadas no púlpito e não estão sendo cumpridas pelos líderes, pelos anciãos, cooperadores. Infelizmente, vejo muitas críticas e vejo muitas reclamações. Então vai a minha indignação por causa de tantas coisas erradas que estão totalmente fora do contexto bíblico. E o meu prazer é andar na lei de Cristo, é seguir o verdadeiro Evangelho. E quem segue o Evangelho está caminhando com Cristo. Quem crê na palavra de Deus, exerce fé no Espírito Santo, no Filho de Deus, e segue o Evangelho, com certeza vai conseguir alcançar a salvação. Então eu cansei de religião por conta de heresias. E é isso que a gente vai analisando, procurando o verdadeiro Evangelho. E o meu objetivo é seguir o Evangelho de Jesus Cristo, o qual tem dado a sua vida por nós, para nos resgatar do pecado. Então, irmão, o meu objetivo é focar na palavra de Deus e seguir os seus mandamentos. Cansei de religiões. Por motivo de heresias, principalmente os ensinos que não condiz com o verdadeiro Evangelho.
Esses são os motivos. Heresias, né? Principalmente por ensinos que não condiz com o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, que eu digo, é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo indica que as regras criadas pelo fundador da igreja, de qualquer denominações que seja, são regras que não faz sentido com a Bíblia. São criadas pelos líderes. Regras, algumas delas estão totalmente fora, outras ainda condiz com a Bíblia e outras não. Então muitos sabem a respeito das regras religiosas. A CCB tem uma regra rígida, todo mundo sabe disso, sobre vestimentas. Não pode usar pulseiras, não pode usar brincos, não pode usar vaidades alguma. Tem que ser decente, cabelos têm que ser compridos. E se não fizer isso, é cortada a liberdade. E isso é uma regra rígida. Você fica aprisionada numa igreja que está sendo manipulada pelos líderes religiosos. Então, o meu prazer é avisar a todos. Leia a Bíblia. Siga o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque fazendo assim, você vai entender que a salvação somente é em Cristo. A salvação é individual, eu não posso salvar você, nem você pode me salvar. Então, a salvação está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero dizer aqui, meus amigos, minhas irmãs, de qualquer religião que seja, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Brasil para Cristo, a todos. Aqui eu deixo minha indignação por regras que não contém na Bíblia. E eu quero dizer para vocês também o que vocês devem fazer é acreditar no seu potencial, na palavra de Deus, acreditar no Filho de Deus, na capacidade do seu raciocínio bíblico e mental. Siga a Cristo, o único Salvador, e creia somente nele. Porque fazendo assim, você está mais próximo de Deus. E com certeza vai entender melhor a palavra de Deus. Lendo ela, texto com texto, analisando, fazendo uma análise. Quem é Jesus Cristo, quem é Deus, por que ele veio a esta terra, por que ele morreu por nós. Então, a salvação, ela é pela graça, em Jesus Cristo. Então, creia somente. Não tenha medo de nada. Siga o Evangelho sem medo. Religiões tem muitas.
várias e várias religiões. Mas pode ter certeza que a salvação só tem uma, é Jesus Cristo. Há um só caminho e um só Salvador. Então creia somente nele e terás a salvação. A salvação é pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Mas o que é a graça? A graça é um favor, é um presente que nós recebemos sem merecermos. A graça não depende dos esforços humanos, dos nossos esforços, pois Jesus fez tudo para nós quando morreu no madeiro da cruz, para nos resgatar, para nos perdoar, para nos justificar pela fé. Na verdade, a salvação a salvação não é só em si, pelas obras, não. Temos que crer, temos que ter obras, temos que fazer a vontade de Deus, temos que evangelizar, pregar o verdadeiro evangelho, amar o próximo como a si mesmo, perseverar na graça que há em Cristo Jesus, não fazer acepção de pessoas, amar o próximo como a si mesmo. Mostrar o amor, dignidade, honestidade, sinceridade. Amor não quer dizer eu amo, mas tem que agir. Agir como? Fazer uma coisa que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa pede para orar, vai lá orar. Às vezes tem irmãos que pedem para fazer um favor, vai lá fazer um favor. Pode levar um mantimento para umas pessoas que são necessitadas, que estão desempregados, Outros estão em situações difíceis, precisam de uma ajuda. O amor é pregar a palavra de Deus, é consolar as pessoas que perderam entes queridos. Isso é o amor, é agir, é demonstrar o carinho, fraternidade para todos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a graça. E há um só caminho, que é Jesus Cristo. A salvação, que é Jesus Cristo, a salvação que Jesus Cristo oferece ao homem é pela graça. É pela graça. Vamos ver aqui, é o capítulo 2 de Efésios, iniciando no verso 8 e o 9, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é um dom de Deus, é um dom gratuito por Deus. Nós não merecíamos essa salvação, mas Deus é tão misericordioso, tão compassivo, tão maravilhoso, que nos ofereceu vida eterna em Jesus Cristo, pela graça. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação só em si não salva. Crendo somente em Cristo, tendo obras,
pregar, evangelizar, ensinar, repreender para edificação, disciplinar, corrigir, mas com respeito, ensinando, corrigindo, repreendendo de uma forma amorosa, compassiva, para a edificação da igreja, do povo de Deus, do povo que ama Jesus Cristo. Então a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Então vai a minha indignação por causa das regras de igreja, a pessoa cansa. Tem coisas que não condiz com a Bíblia. Temos que praticar o verdadeiro evangelho, não ser enganado pelos líderes. Tem coisas que tudo é lícito, mas nem todas as coisas convêm. Tem coisas que podemos fazer, tem coisas que não podemos fazer. Nem tudo é pecado. As coisas que são pecado são roubar, mentir, enganar. Heresias é pecado, é mentira. Ser falso com o próximo, trair a esposa, trair o esposo. Tudo isso é pecado. Levantar falso testemunho contra o seu próximo. Então, irmãos, esses são os pecados que muita gente sabe. E aí, vamos dizer agora sobre roupas. Roupas, não pode usar uma bermuda porque é pecado. Não pode usar uma pulseira porque é pecado. Não pode usar um brinco porque é pecado. Tem muitas irmãs na CCB que usam brinco, eu já vi. Tem umas que usam até batom, aquele bem fraquinho, bem transparente. Coloca base no rosto, né? Tem umas que tem até esmalte na unha, bem transparente. Umas que mostra cor bem fraquinha. Então isso não é pecado, é uma vaidade. Não é um pecado grave, é uma vaidade. Às vezes ela se arruma para ficar arrumada, para ficar bonitas. E não é pecado. O importante é que ela sirva a Deus de coração. Siga os princípios bíblicos e faça a vontade de Deus com sincero coração, com honestidade e transparência. Dos irmãos a mesma coisa, a moda do cabelo, degradê. E tem uns que estão querendo até usar barba. Querem entrar na moda, né? A moda é realmente uma vaidade e não um pecado grave. Porque isso é de igreja que tem heresias. Não condiz com a Bíblia. Eu faço uma pergunta. Jesus Cristo usava barba. Como que pode ser errado usar barba? Ah, mas vai imitar o mundo? Vai ficar escandaloso? É chato? É estranho? Parece que é do mundo. Tem muitas pessoas que têm barba e têm um coração bom. Serve a Deus com pureza. Serve a Deus com santidade. Busca a palavra de Deus. Segue a Deus. Tem muitas pessoas tementes a Deus. Porque ser cristão não é pela aparência. É no íntimo, é no seu coração. Se a sua intenção é pura diante de Deus, isso é o que interessa. Então, é isso que eu digo. Fico muito triste, vejo muitos críticos que em diversas partes, em algumas partes que eles falam, eu
concordo. E outras que são mais pesadas, por exemplo, blasfemar o Espírito Santo, aí eu já não sou a favor de crítico. Dizer que Deus não existe, não crer na existência de Deus, aí sim, isso é que é pecado. Porque Deus existe. Ele criou os céus, criou a terra. Fez todas as coisas, todo mundo sabe disso. Fico muito triste de ver essas coisas acontecendo na CCB. Uma igreja que era para ser bíblica, muito abençoada. Muitas pessoas estão saindo dela, indo para outras igrejas. É muito triste ver isso. Mas eu quero deixar aqui para os irmãos bem claro. Leia a Bíblia, estude, ore, busque a Deus, sirva a Ele, que eu tenho certeza que Deus vai estar com você, vai te abençoar, vai te dar vitória. Você vai crescer, prosperar, tanto espiritual como material. Deus vai abrir caminho na sua vida e vai dar força para você perseverar, sem desanimar. E você vai ser livre para ir numa praia, fazer um piquenique com a família, com os filhos. Vai curtir, não é pecado curtir. Fazer um piquenique, comer um lanche, brincar, fazer um lazer. Tem muitas brincadeiras sadias. Ficar aprisionado numa igreja que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Vai fazer academia, que é bom para a saúde. Irmão, a gente temos que servir a Deus com sabedoria e inteligência. Nós temos que seguir o Evangelho, não seguir a heresia de homem que pregam mentiras, pregam doutrina falsa, ensinam doutrina falsa. Vamos seguir o Evangelho, vamos prosseguir em frente com Cristo, confiar na sua palavra. Fazendo assim, tenho certeza que todos nós seremos felizes. Vamos visitar os nossos irmãos, vamos se aproximar das pessoas que estão paradas, que precisam de consolo, de encorajamento, de fé, de esperança. Não querer ser melhor do que ninguém, mas ser humilde, se colocar no lugar da pessoa, ser simples e humilde de coração. Agradar a Deus de todas as formas, fazer o bem, orar a Deus, busca o Senhor, sirva a Ele, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olha para a palavra de Jesus Cristo, siga o Evangelho, que eu tenho certeza que você fazendo assim vai ser uma pessoa muito feliz, um cristão feliz, muito abençoado por Deus. Termino aqui essa live. Um agradecimento. Sejam bem-vindos ao canal União Cristã. Este é o segundo vídeo que eu venho fazendo. Peço que ative o sininho de notificações. Dê o seu joinha, o seu like. E desde já agradeço. Quem não deixar também agradeço do mesmo jeito. E quero agradecer o carinho de todos vocês. Peço desculpas por alguma coisa, mas venho desabafar umas coisas que eu fiquei indignado, realmente triste,
queria tanto que a CCB prosperasse, fosse uma igreja bíblica e evangélica. Era muito bom, irmão, se fosse assim, eu estaria muito feliz. Mas quem sabe, Deus proverá todas as coisas. Deixo aqui saudação com a paz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos seus corações, para todo sempre. Amém. Deus abençoe.